Oi meninas, vou deixar aqui um vídeo para vocês sobre diástase, algumas dicas no final e vocês vão aprender a fazer o teste também para saber se tem diástase ou não. Certo? Aqui a gente começa então com uma imagem só para entender um pouquinho, para quem ainda não conhece, o que é a diástase, tá? A gente fala diástase, mas na verdade existem dois tipos, né? A diástase funcional, que é aquela quando o nosso corpo faz a abertura, né, da nossa região abdominal, para o bebê poder crescer e se desenvolver normalmente. E a gente tem a diástase com rompimento. Então, quando a gente fala, eu vou fazer o teste ou eu tenho diástase, a gente está falando dessa diástase, certo? Diástase com rompimento. Aqui na imagem, vocês podem ver um abdômen todo íntegro. Aqui um abdômen com afastamento, então houve a diástase aqui, certo? Depois a gente tem alguns tipos de diástase, tá? Que a gente consegue identificar quando a gente faz a medição. Aqui a gente tem a diástase total, que ela pega toda a porção do abdômen. Tem mulheres que têm somente a diástase superior, algumas só a diástase inferior, que é abaixo da região do umbigo, e algumas só a diástase umbilical, que é a mais comum, né? Pelo menos as que eu recebo. Quando a gente começa a fazer os exercícios específicos para fechamento da diástase, isso acontece de forma mais profunda. Então, a musculatura mais interna começa a fazer esse fechamento até chegar na parte mais superficial, na parte mais visível da nossa barriga, tá? Aqui uma imagem que eu gosto muito, uma diástase toda aberta, e aqui uma diástase na gestação. Aqui é o reto abdominal, então aqui tem um tecido que faz a separação, né, do abdômen, e depois era o nosso corpo voltar naturalmente, quando não tem rompimento, isso acontece, o nosso corpo consegue fazer a volta da barriga, tá? Aqui tem um teste rapidinho, muito simples, que vocês podem fazer em casa. Vocês podem deitar numa superfície firme, então pode ser no chão mesmo, e a gente vai medir a diástase de 3 formas, tá? Não só quanto o dedo afunda, não. A gente vai medir a largura, quantos dedos você consegue colocar, a profundidade, o quanto esse dedo afunda, se são 2, se são 3, e o comprimento, então quanto ela mede. A gente começa logo abaixo da mama até a região inferior. Eu faço uma orientação também. Aqui algumas imagens, né? Então, se você tiver diástase, você vai saber que tem, a não ser que você tenha grande gordura abdominal, aí fica um pouquinho mais difícil de medir, mas você consegue identificar se tem um buraco na sua barriga, porque é essa sensação mesmo que dá, de buraco, tá? Às vezes também, na hora que você subir para fazer o teste, a sua barriga pode saltar. Isso também é diástase aberta, tá? Precisa identificar também se você tem hérnia. Diástase a gente consegue resolver com exercício físico. Hérnia não, você precisa aí de um acompanhamento médico, certo? Então, a minha orientação, né? Eu sugiro, então, que você faça o teste, depois que você pegue a medida da sua diástase, daquela maneira que está no slide anterior, e depois que você fotografe, tá? Porque às vezes você começa a fazer os exercícios, se você fizer um programa de recuperação, né? Você começa a fazer, você fala, eu não tô sentindo diferença. E aí você compara a imagem, 10 dias depois, uma semana depois, você já consegue sentir uma diferença na sua barriga, certo? Depois, no meu programa, você vai aprender a fazer a ativação da sua musculatura, né? Então, a gente vai colocar ela para trabalhar. E depois você inicia os exercícios específicos de fechamento de diástase. Então fica aqui os meus contatos também, se você tiver alguma dúvida, que quiser perguntar alguma coisa. personalmulhergestante@gmail.com, meu WhatsApp. Eu tenho também as páginas de Face e Instagram, que vou colocando conteúdo e quando as turmas serão abertas. Certo? Espero que esse conteúdo tenha sido bom para você, que possa te ajudar aí na recuperação do seu corpo. Quando a gente fala de diástase, a gente não está falando só de estética, de uma barriga bonita, a gente está falando de saúde feminina também. Certo? Até mais então.